Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa sequência de aulas sobre ciência da computação e hoje nós vamos falar sobre modelo de circuitos. Nós vimos na última aula, né, você pode ver o link aí em cima, que falamos sobre, né, a máquina de Turing, né, e como que nós podemos falar sobre computabilidade com elementos bem básicos, né, que são fornecidos aí pela máquina de Turing, né? Muito interessante, nós vimos, né, uma maneira da gente interpretar como podemos calcular problemas aí, em princípio, que podem ser resolvidos no computador, né, universal, deve-se dizer, né, e quais ainda que não podem, são aqueles que a gente não consegue, né, executá-los numa máquina de Turing. Existe uma outra maneira da gente ver isso, que é justamente o modelo de circuitos, e ao fim da aula de hoje a gente vai chegar à conclusão, né, que ambos, né, são equivalentes. Portanto, porque ambos falam da mesma coisa, são problemas, né, que podem ser resolvidos. Então, aqueles problemas, o resumo da aula de hoje é o seguinte: aqueles problemas para os quais não conseguimos, né, resolvê-lo com um circuito, com um conjunto finito de elementos básicos, né, universais, que nós vamos conhecer aqui, são aqueles problemas que não podem ser resolvidos, né, no computador. Tá? Bom, vamos, né, só rever, né, nós falamos a respeito de computadores, sempre estamos falando aqui de computadores universais, esse é um ponto importante, não estamos falando de uma classe de computadores que são computadores que resolvem somente problemas específicos, tá bem? Então, isso é importante de ser frisado. Então, no caso do circuito, né, o que ele vai ser, o circuito? Como vocês podem imaginar, ele vai ser constituído de fios ou linhas, né, que dão exatamente uma representação da evolução temporal, né, da sequência de elementos, e portas que são, que carregam e manipulam a informação e, portanto, realizam as tarefas computacionais individualmente. Cada uma delas realiza uma tarefa específica. E quando elas são combinadas, né, isso que é importante, elas permitem o cálculo de qualquer função, né, que a gente diz que é computável, tá bem? Então, esse circuito vai resolver esse problema independentemente, né, de qual é essa função específica que se deseje computar, tá bem? Bom, um computador, né, a classe de computadores determinísticos, né, que significa que ele vai ser compreendido dentro desse modelo de circuitos como um conjunto, tá, de elementos básicos universais que vão ser necessários para executar exatamente, né, essa função aqui. Lembrando, né, que nosso elemento básico de informação é o bit, né, de informação, que significa que nós temos dois possíveis estados, zeros e 1, né? Então, portanto, o que nós vamos ter, né, é que esse computador, o que ele faz? Eu tenho que ele executa a seguinte função absolutamente arbitrária. Ele leva um conjunto de n bits de entrada, né? Qualquer entrada que você tiver vai ser composta de n, onde n é um número arbitrário, para outros m bits de saída. Então, qualquer função que você for executar aí no seu computador, é exatamente isso que está sendo, né, realizado no fim das contas. Obviamente, toda essa informação é depois, né, de alguma forma, reduzida e traduzida para o que você realmente está interessado, mas a fundo no seu computador, o que é executado é esse processo de transformar n bits em n bits de saída. Então, isso que uma função vai fazer, né? Ou seja, né, dado esse input de n bits, ele transforma m bits de output. De fato, né, a gente nem precisa aí, então, né, pensar nessas n funções de saída, porque m bits de saída, a gente poderia, na verdade, pensar que eu tenho uma função diferente, né, para cada um desses bits de saída, ou seja, se eu tiver, né, uma função de m bits de valores de output, ela é equivalente, na verdade, a m funções que cada uma produz um bit de output. Só para a gente simplificar, né, na verdade,
porque isso é totalmente equivalente, né? Depois a gente compõe esses m bits de saída como uma combinação de m funções, né? Que é, se a gente consegue executar para uma delas, né? Todas as outras são executáveis igualmente, tá? Enfim, para que eu falei isso? Justamente para simplificar a nossa versão aqui dessa discussão, porque agora a gente pode reduzir essa tarefa para levar, né, n bits, tá bem? Para um bit, né, dois possíveis outputs, né, que a gente vai ter, ou seja, dois possíveis valores de output. Então, dado um conjunto de n bits que tem como entrada ou 0 ou 1, nós temos como resposta para uma dada função 0 e 1. Tá? Então, isso é muito interessante, né? Se a gente imagina que eu tenho, para cada um desses inputs, eu posso ter 0 ou 1, significa que, e se eu tenho n deles, né, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 2 elevado a n possibilidades de input, mas cada uma delas produz dois possíveis outputs, tá? Então, se a gente quiser computar agora o número de funções, né, que vão levar, né, a um bit, a gente vai ter, né, que, portanto, pega esse resultado que a gente vai ter, né, dois possíveis outputs, eleva ao 2 a n, que são os dois possíveis inputs. Então, portanto, nós temos 2 elevado a 2 elevado a n, funções que levam n bits a um bit. Tá? Essa é a maneira da gente saber, né, como que isso... Né, isso é muito importante, porque já estamos vendo que essas grandezas, elas crescem exponencialmente. Tá? Então, a avaliação de qualquer uma dessas funções é o que a gente vai ver agora, ela vai ser reduzida a uma sequência de elementos básicos universais na forma de operações lógicas, tá? Como a gente vai ver. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma palavra binária, uma sequência de bits, tá? Que eu vou chamar de x, ou que seja, que x vai ser composto pelo dígito 1, 2, 3, da esquerda para a direita, até n, né? Então, eu tenho n desses bits, e ele, né, arbitrário, seja 0 ou 1, da forma como que ele for escrito. As funções que nós vamos utilizar são funções tipicamente lógicas, porque elas permitem a gente compreender todos esses elementos como uma tabela de possibilidades em que nós temos como resultado ou 0 ou 1, que são os dois resultados finais que nós falamos, né? Eu tenho n bits de entrada e 1 bit de saída para uma dada função, né? Eu tenho uma possibilidade, né, arbitrária de funções. Mas o que eu vou dizer? Para uma dada função, né, ou eu obtenho 1 ou 0 no final, eu vou reconhecer, na verdade, esse 1 ou 0 como 1 como verdadeiro, né, para uma pergunta que eu vou fazer, né, e 0 como falso para a mesma pergunta, tá bem? Então, é isso que nós vamos tentar entender agora com essa construção. Então, para cada uma das realizações dessa sequência de bits, de n bits, x, eu vou chamar essa a realização específica de x, né, elevado entre parênteses o a, só para designar que é uma específica, tal que, né, específica, mas condicionada à situação que, se o f dessa sequência específica der 1, né, então significa que ele vai dar verdadeiro lá no final, né, vamos considerar uma função agora que eu vou chamar de f de a, tá? Tal que se f de a de x, se x for igual àquele xa específico que eu considerei, ela vai me dar 1. Então, essa função, né, específica para essa sequência, ele vai dar 1. E dá 0 se o x for diferente daquela sequência específica, tá bem? Então, nós vamos considerar agora uma outra função específica, esse f de a, que só é verdadeira se nós tivermos aquela sequência específica. Então, agora entra a importância dessa sequência, né? Então, como que nós vamos ter, né? Você pode dizer, mas qual sequência, né? Então, agora a gente vai tentar encontrar qual possível sequência. O nosso f de x deu 1, né? Isso que é importante, e quando ele for dar 1, é isso que nós estamos buscando, né? Se,
né, f de x for composto agora dessas funções específicas, que só dão 1 para uma sequência específica, tá? Então, portanto, eu teria, para uma sequência específica, eu vou dizer 1, ele vai me dar f1 de x, que dá 1, né? Mas ela, né, se ela dá 1, ela exclui todas as outras, né? Porque não pode ser outra sequência. Mas a gente poderia considerar as outras quando esse f1 de x, né, por exemplo, não está associado àquela sequência x a 1, né, ou como nós dizemos aqui, a fa de x ela é igual a 1 só se a sequência x for igual a xa, né, de índice. Então, portanto, o que nós precisamos? Utilizamos essa operação lógica OR, né, que significa ou, que vai significar que f de x, aquela função, vai me dar, né, 1 somente se uma dessas sequências específicas for a sequência de entrada. Tá? Então, nós estamos interpretando em termos desse elemento lógico, né? Então, se você tiver, que eu tiver uma sequência 1, 2, 3 ou n, né? Somente assim é que nós teremos uma dessas funções que vai ser 1. E as outras são 0, tá? Então, isso que é interessante, essa função. Ou ela me permite identificar, né, qual dessas sequências corresponde, no final, né, à minha função, né? Independentemente de qual sequência, não estou falando, né? Qual dessas sequências são aquelas que vão corresponder. Então, eu estou identificando que minha função arbitrária, f de x, vai ser composta com essa, né, pelas funções da sequência, de todas as possíveis sequências. Veja que, né, nós podemos pegar uma sequência de bits que vai de 0000 até 111, né, considerando todas as possíveis sequências, né, e com isso a gente tem todas essas possíveis funções, né, que vão, né, 2, né, como nós falamos, 2 elevado a 2 a n possíveis dessas funções que compõem a nossa saída, tá bem? Então, isso é interessante, né, porque agora a gente conheceu, né, que nós precisamos dessa função ou OR, né, em inglês, que é tipicamente utilizada, que tem esse símbolo aí, né, um V, né, para cima, que significa essa operação específica OR. Na verdade, essa operação ela pode ser reinterpretada em termos de operações binárias. Se você tiver 2 bits x e y, x OR y vai ser, né, exatamente em termos de soma binária, como se você pegasse a soma desses 2 bits e subtrair o produto desses bits, tá? E existe em álgebra, né, em lógica booleana, na verdade, existe uma tabela, verdade, que é costumeiramente utilizada, que é essa tabela que está sendo mostrada, né? Nós temos que OR, se eu tenho 2 bits x e y, OR, né, x OR y, vai me dar 1 toda vez que eu tiver 1 em uma dessas duas possibilidades aí. Veja que ele me dá 1 também quando eu tenho, né, ambos como sendo 1, né, isso é importante, mas a gente tem que guardar, né, essa diferença. Então, quando ele for 1, né, isso vai continuar aparecendo, né, para a gente, né, isso não é um problema, simplesmente temos que, porque na verdade tanto x quanto y, né, são 1, tá? Então, portanto, a gente tem essas três possibilidades de 1. Bom, vamos voltar agora à nossa definição. Agora, para aquela avaliação daquela função específica, veja só, a f de a, né? Então, a gente tinha chegado à conclusão que f de x é f de 1 de x, ou f de 2 de x, ou f de 3 de x, porque elas deram 1, né? Então, nós estamos computando todo esse conjunto de possíveis funções que deem 1, é isso que nós fizemos, tá? Então, isso que é importante. Então, agora a gente tem que identificar especificamente, né? Vamos tentar identificar especificamente essa função, tá? Então, agora vamos supor
que essa função específica vai corresponder a uma sequência XA específica, que é aquela sequência que todos os elementos são 1. Tá? Então, isso é interessante, porque eu vou dizer que essa função, ela me dá 1, né, na situação em que eu tiver, para essa sequência específica, na situação em que x1, né, e x2, e x3, e x4, e etc., xn forem 1 também. Né? Isso é verdade, né, porque é isso que nós estamos, né, impondo a respeito dessa função, porque a sequência é toda 1, né, então ela é 1 se todos esses elementos forem 1. Né? Está vendo esse símbolo novo, que é um V, né, para baixo? Esse símbolo representa justamente essa outra operação lógica e ou AND. Né? Então, ele está representando que eu tenho x1, e x2, e x3, e xn sendo igual a 1. Então, portanto, né, só para a gente complementar, essa operação AND ela pode ser interpretada como sendo esse produto aí entre os valores dos bits, né? E é imediato a gente também representar a sua tabela verdade agora como sendo o produto desses bits, e veja só que a única situação em que ela vai dar 1, né, isso contrasta com a outra operação OR que nós fizemos, é justamente aquela em que os dois bits são 1. Se um bit for 1 e o outro for 0, isso me dá 0, e se os dois for 0, dá 0, obviamente, porque nenhum deles tem 1 ou algum, tá bem? Bom, e agora, né? Nós falamos de uma sequência específica, falamos da sequência que a gente tem um XA, né, todo mundo igual a 1, né? Como que a gente computa outras possíveis sequências, né? Na verdade, nós podemos utilizar uma operação de negação, né, que é uma operação que inverte o estado daquele bit. Então, vamos supor que eu tenho vários bits, 1, 1, 1, 1, 1, e o último é 0. Como que eu, né, recupero essa função que valia para 1? Simplesmente aplico uma NOT, né, naquele último bit, né, porque essa NOT ela vai inverter esse valor de bit. Tá? Então, por exemplo, cada um, né, xi, cada um desses elementos da sequência que fossem 0, né, que permitia que eu fosse 0, especificamente, ele vai ser invertido por essa sequência, por esse símbolo aí, que representa a NOT, ele representa a inversão. Então, vamos supor, por exemplo, para essa sequencinha, né, específica, em que XA agora é composto aí por vários elementos, mas vamos supor só esse pedaço que tem 4 bits, que eu tenho 0, 1, 1, 0. Lembra que aquela função f de A tinha valido especificamente para a situação em que eu tinha 1, 1, 1? Como que eu transformo isso em 1? Basta inverter os bits e, portanto, né, eu vou ter aqui NOT no primeiro, que era 0, e NOT no segundo, que também era 0. Agora eu tenho 1, 1, 1, 1, assim como a gente tinha anteriormente no nosso problema. Então, o que eu precisei fazer? Compor agora essa inversão desse bit, que é interessante, que é uma negação. Então, se o bit era 1, né, essa operação vai fazer isso daqui, ó. Então, se ela inverte, né, e em operação binária, ela faz isso daí, é 1 menos x. Tá? Então, é fácil representar. Essa é uma operação que simplesmente inverte. Quando eu tenho 0 na entrada, ela sai 1. Quando eu tenho 1, ela sai 0. Daqui a pouco a gente vai ver como que representa isso simbolicamente. Tá? Bom, e agora? Né? Será que é tudo? Ainda falta uma coisa, falta uma outra operação que a gente não falou até agora, que é, né, dado que a gente identificou uma possível função, a gente precisa, na verdade, executar cópias, né, daquele determinado valor para poder computar, né, as outras possíveis funções. Essa função de cópia de x, que introduz uma cópia aqui, né, eu introduzo duas sequências, dois, né, valores de x, é conhecida como fanout. Essa operação é importantíssima, né? Então ela constitui um dos elementos importantes para a gente, que é a possibilidade da gente ter cópias, né, exatas daquela sequência de bits para poder atuar naquela cópia e deixar essa aqui outra intacta, tá? Então, no caso, por exemplo, que temos, né,
esse conjunto como todo formado, né, nós conseguimos, né, obter, então, se a gente tem uma sequência, né, uma sequência das funções, nós temos agora uma outra função, né, de f de 1 de x numa outra sequência. E onde que atuou essa fan-out? Justamente, né, na possibilidade, tá, de criar, né, essas cópias para diferentes funções, tá bem? Então, de forma geral, o que nós fizemos? Chegamos já, né, ao final da nossa tarefa. A gente conseguiu obter f de x de forma geral a partir de um conjunto finito dessas operações not, and, or e fan-out, né, na forma que é conhecida como forma normal disjuntiva. O que significa isso? O conjunto mínimo de operações, né, lógicas que eu preciso ter para executar, né, uma determinada função, tá bem? Então, essa forma normal disjuntiva, ela é importante para nós. Então, existem outras operações que podem, né, ser construídas a partir dessas operações anteriores. Então, tem uma porta que é interessante, a gente já viu a AND, tem uma porta que é a combinação da AND com aquela de negação, que é a NOT, por isso que é chamada de porta NAND, né? Essa porta NAND, ela tem esse símbolo aí com uma seta para cima, né? E ela faz justamente o que eu falei, eu pego a operação AND e tenho uma negação na frente, tá? Em termos de combinação, né, de elementos de lógica booleana, isso representa, na verdade, como se eu tivesse a NOT de x ou NOT de y, né? Em termos de operações, né, em termos de números binários, ela vai me dar esse 1 menos x vezes y, e a tabela verdade, ela vai me dar justamente o inverso daquela tabela verdade, né, da AND, porque ela inverteu, todo mundo é 1, tá? Menos a situação em que ambos os elementos 1 e 1 são 0. Isso pode ser necessário, né, e a gente consegue, na verdade, montar, né, outras operações com base naquelas operações, né, que formaram aí o que a gente chamou de forma normal disjuntiva, que é constituído pela NOT, AND, OR e fan-out. Tá? Bom, se a gente puder agora, vamos supor, né, já vimos que a gente não usou a fan-out, mas agora eu quero usar a fan-out aqui, nesse caso. Por exemplo, se eu fizer a minha função, né, usando essa função NAND, eu agora quero fazer NAND de x com ele mesmo. Então, o que eu faço para ter x? Copio ele, uso a fan-out e faço, né, essa operação. Quando você computa isso seguindo esse protocolo que a gente viu, como que essa função é calculada, eu vou ter 1 menos x vezes ele mesmo, e isso vai dar 1 menos x, né, em termos de números binários, e, portanto, me dá justamente a negação do valor x. Olha que interessante, com uma porta NAND, né, atuando com mais a cópia daquele bit de entrada, o x, eu constituí a própria inversão do bit, né? Então, eu consigo recuperar essa situação. Outra situação interessante, se eu puder preparar um y constante, que às vezes é interessante. Então, eu digo que o y é um bit que vale 1. Né? Então, agora, quando eu faço a operação, né, de AND de x, o que você vai obter? Justamente a inversão também. Eu obtive a NOT, né, olha só, por um outro caminho, simplesmente com a composição agora de uma função constante, de um elemento, de um bit constante, né, e a minha, né, e o bit x, tá? Então, eu consigo criar essa operação NOT. Então, o que a gente está vendo é que, na verdade, a gente consegue, né, com base nessas próprias operações, eu consigo criar, né, algumas delas mesmas e outras, né, outras funções aí, lógicas que são importantes. Isso é uma curiosidade, só a gente pode, na verdade, construir, com base na NAND, né, isso que é interessante, várias outras possíveis operações. Se eu fizer, por exemplo, essa NAND das operações NAND XY e NAND XY dela mesma, como que eu faço isso? Novamente aplico cópias, né? A gente, no final das contas, vai ter que essa operação corresponde a uma NOT, né,
da NAND, mas também, né, constitui ao final aqui o AND de X, né, e Y, né? Mas também, né, se eu tenho a NAND, né, escrita dessa forma aqui agora, em que eu estou fazendo cópias específicas dessas funções, o que a gente vai ter é a função OR, tá? Então, utilizamos somente o que? A função de cópia, que é a X, né, que é a fanout, e a NAND, para a gente constituir qualquer uma dessas funções. Isso que é importante, quer dizer, se eu tenho aquela operação, né, que é a negação da AND, que é a NAND, né, e mais uma que faz cópias, que é isso que a gente precisou, né, o que, que nós vamos ter? A gente, né, acaba construindo todas as possíveis operações, né, que eram necessárias, né, para a nossa construção, tá bem? Então, ver que isso, né, pode ser remodelado de acordo aí com que você... Então, e por isso que é interessante, isso já constitui um elemento da universalidade. A gente consegue, né, escrever qualquer outra operação com base num conjunto finito de operações. Isso é muito interessante, porque no seu circuito lógico lá, basta você construir e identificar num elemento, né, por exemplo, de circuito eletrônico, que você implemente cada uma dessas operações. Você não precisa ficar criando um elemento específico eletrônico para cada operação que você puder imaginar de diferente. Obviamente, isso traz toda a praticidade, é por isso que a gente tem a praticidade, né, dos computadores de hoje, justamente que são vistos, né, em termos, né, diretos dessa implementação via esse modelo de circuitos, tá bem? Bom, vamos então para uma definição. Uma computação é uma sequência finita dessas operações elementares fundamentais do circuito que são aplicadas a uma palavra de bits de input só, né? Dizemos, né, isso agora é importante, que o conjunto de elementos básicos fundamentais são universais a partir do qual funções arbitrariamente complexas podem ser computadas. Nós vamos falar de complexidade na próxima aula, tá? Mas, por enquanto, é importante frisar que até agora nós não fizemos, né, nenhuma hipótese a respeito da função que pode ser computada e quão difícil vai ser, né, quantos elementos de circuitos a gente precisa, né, para computar isso. Nós vamos falar isso depois. Bom, vamos representar, né, existe uma representação que facilita muito a construção de todos esses elementos. Então, o bit é constituído, né, tipicamente com uma linha, que significa evolução temporal, né? Então, todos esses elementos, eles funcionam aí da esquerda para a direita, que seria a seta do tempo. Então, o tempo começou na esquerda, vai para a direita, tá? Então, quando você não faz nada naquele bit, ele continua no estado que estava, se era 0 ou 1, tá? Então, a tabela verdade está aqui, está um pouco pequena, né? Mas é fácil de você consultar. Fanout, ele faz uma cópia, né? Então, a gente simplesmente tem a tabela verdade, representa a cópia, né? E como que a gente representa em termos de circuitos? Eu faço um nó, né? Esse nó é duplicado, porque agora a gente tem a evolução temporal bifurcada nessas duas, a gente pode atuar independente nessas cópias. A NOT vai ser representada aí com esse triângulo com ponto, né? Tá bem no centro, então ela simplesmente inverte esse bit. A AND é essa representação, a representação da OR é essa daqui, a NAND, veja só, é a mesma coisa da AND, só que eu ponho esse pontinho vai representar a minha inversão, e a mesma coisa também existe uma outra porta que é chamada de NOR, né? Que ela pega a operação OR e põe uma negação aí na frente. Bom, existe uma outra porta que é importante para a gente falar, que é a OR exclusive, ou XOR, né, também conhecida, que tem a seguinte tabela verdade. Ela é um pouco mais complicada do que essas outras, mas é fácil da gente entender. Ela lembra que quando a gente tinha, né, a AND, ela era, né, ela me dava somente se, né, todos os 2 bits eram 1, né, então ela só dava 1 naquela situação, e que a OR me dava 1 se eu tivesse, né, 1 no bit X ou no bit
y ou em ambos, né? Agora essa daqui é justamente o oposto, é OR exclusiva, ela vai me dar 1 se um desses bits, x ou y, for 1, mas não dá 1 em ambos. Então ela me dá 0, 0, 1, 1, 0 para essa sequência específica que a gente está vendo aqui, tá? Então essa porta, na verdade, ela está realizando uma operação, né, um pouco mais complexa, que é uma soma de x e y módulo 2. Essa soma módulo 2, né, quando a gente fala em módulo, né, soma módulo, tipicamente é um tipo de operação que nós estamos preocupados, na verdade, com o resto de uma fração, tá? Então, tipicamente, por exemplo, para falar de bits, né, por isso que nós estamos falando de módulo 2, significa, na verdade, né, que você pode entender essa operação como se você pegasse, né, o valor de x mais o valor de y em bits, né, em dados binários, e dividir ele por 2, né, e você não toma esse valor, você toma o resto, tá, dessa fração, tá bem? É só isso. Tá? Se você tomar o resto, por exemplo, né, 0 e 0 dividido por 2 dá 0, qual que é o resto? 0, tá? É isso que está me dando. Mas 0 mais 1 vai dar 1, né? Não é divisível por 2, então, portanto, sobra 1. Olha lá, né? Exatamente o que está dando a tabela. A mesma coisa para o próximo, mas para a situação em que ambos são 1, você tem 1 e 1, dá 2 dividido, né, por 2, isso eu estou interpretando de forma direta, né, tá? E não, obviamente não binária, né, para esses números, vai me dar 1 com o resto 0, tá? Então é isso que é uma maneira direta da gente, né, computar essa operação. Então toda vez que a gente vê esse símbolo, né, ele vai representar uma soma módulo 2, né, para nós, tá? Então ela é muito importante. Como que ela é construída? Olha só, ela tem uma construção já um pouco mais complexa. Eu tenho, primeiramente, uma fan-out aqui, que duplica aquele estado, eu tenho uma outra fan-out aqui também, no bit de entrada A e B, né? E agora essa entrada, uma dessas entradas de B, ela vai ser invertida com uma NOT, a outra entrada de A também é invertida, e ambas, né, entradas agora são combinadas para o mesmo elemento, né, para dois elementos aqui agora, né, que são duas ends, né, e posteriormente, né, elas são combinadas, né, em duas portas OR, né, numa porta as saídas são combinadas em uma porta OR, e portanto nós obtemos essa soma módulo 2, né, que é representada dessa forma. Eu tenho a minha OR com esse símbolozinho aqui atrás que representa a OR exclusiva, tá? Então essa operação é isso que ela vai fazer. Agora, nós precisamos aprender um outro elemento que é importante em computação, né, principalmente quando a gente tem que fazer soma de números binários, que é a função carry. Essa função carry, de carregar, né, ela vai ser importante para guardar, né, elementos quando nós estamos somando. Por exemplo, nessa representação que nós temos aqui, quando eu somo dois números binários, se eu somo 0 e 1, me dá 1. Se eu somo 1 e 1, vai dar 0 e vai carregar 1, né, para o próximo elemento, muito parecido quando a gente soma números, né, decimais, né, na verdade, de forma igual. Só que eu tenho que ensinar, né, esses elementos, né, lógicos, de alguma forma implementar via esses elementos de circuito. Então, o que eu uso para isso? Uso essa função carry, que ela tem que guardar que eu vou ter que somar 1 lá na frente, tá? Então, quando eu somo 1, né, veja que eu somo com esse carry também, ela vai somar esse 1 novamente, eu obtenho um 0, carrega 1, 0, carrega 1, 0, depois carrega 1, eu não tinha nada aqui em A e B, eu fico com 1 no final, tá? Então, essa é a soma, né, é a forma da gente executar uma soma binária, né, quando a gente faz ela na mão. Mas como que eu, né, construo isso via elementos lógicos aí booleanos, né? Bom, primeiramente, eu tenho, né, que identificar o seguinte, que existe, né, um número finito de possibilidades para esse carry, ou ele pode ser 0 ou pode ser 1. Então, quando você combina A e B, né, com todas as possibilidades, né, do resultado, né, isso que é importante, e de carry, a gente vai ter simplesmente essas possibilidades que estão representadas aí para todas, né, para todas essas possíveis combinações. Então, o importante vai ser 0, 0,
0, 1, 1, 0, 1, 1, né? E eu tenho, né, com esse carry, o que nós vamos obter? Então, observe o seguinte, que o carry, na verdade, ele não é nada mais do que a combinação de uma porta, né, AND, LA, AND de A e B, e que o resultado não é nada mais do que a soma módulo 2, né, de A mais B. Né? Então, a gente conseguiu executar essa soma desses números binários, já só com o resultado, mas esse carry, né, vai ser importante para a gente, porque o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos combinar isso no que é chamado de meio somador. O meio somador ele é constituído por esse circuito, tá, que está representado aqui. Esse circuito constitui agora dos nossos dois elementos de entrada A e B, 2 bits, mas agora essas entradas são combinadas dessa maneira, numa AND e numa OR exclusiva também das duas entradas. Veja que foi importante, né, eu duplicar a entrada em A e duplicar a entrada em B, né, usei a minha fan-out e, portanto, né, isso é conhecido, né, como esse meio somador, tá? Esse circuito ele vai tomar esses 2 bits de input, A e B, e gera uma soma deles, A mais B módulo 2, né, junto com o bit carry, que é aquele que a gente queria, né, que estava falando lá anteriormente, tá? Então, ele vai levar carry, se ele vai ser 1, né, se x e y forem ambos igual a 1, e vai ser 0 em outra situação, que é justamente aí o que faz a nossa operação AND. Bom, que mais, né? Agora, a gente pode, na verdade, combinar 2 desses meios somadores, né, na construção do que é chamado de um somador completo. Por que a gente faz? A gente pega 3 bits, A, B e C, e agora combina, né, esses meios somadores com A e B, depois meio somador com a saída de um deles, de B, com esse C, e combina as saídas que restaram, né, numa porta OR, né, e nós vamos ter o que é chamado de somador completo. Então, veja que no bit inferior, na saída do C, eu tenho A mais B mais C, né, módulo 2, tá? E eu tenho essa função carry C' no final, que vai ser útil. Quando a gente continua com essa possibilidade, né, veja o que ele significa. Ele toma esses 2 bits A, né, e somados, né, e a gente ainda tem o bit carry da computação prévia, né. Ele vai ser constituído, veja que isso é importante, né, isso eu não falei, mas no fim das contas nós entramos, né, com 3 bits e no fim nós temos 2 bits de saída, tá? Então ele tem, né, 2 bits de saída e a resposta deles, né, vai ser justamente aquela soma módulo 2 dos 3 bits de input, né? E esse novo, o segundo bit carrega, né, aquele novo carry, né, que vai ser 1, somente se 2 ou mais dos inputs forem iguais a 1 ou 0, né, em qualquer outra situação. Se a gente continuar nesse procedimento, né, colocando mais desses somadores completos, o que a gente pode fazer, na verdade, é realizar um circuito para somar 2 números arbitrários, né, em representação binária. 2 números não, né, n bits, na verdade, tá? Então, nós conseguimos, né, executar isso para a soma de n bits, obviamente que isso é importante, né, em situações de computação, né, do dia a dia, tá? Então, tá bem? Então, esse é um elemento muito importante. Bom, vamos falar agora da família de circuitos uniformes, né? Então, estamos entrando agora um pouco mais, né, nessa descrição. O que é uma família de circuitos? Ela consiste numa coleção CN de circuitos que são indexados pelo número de bits de input N, né? Então, um output desse circuito, né, que é CN, temos que, né, entender isso, né, como que ele vai ser construído. Nós acabamos de falar de o que constitui um circuito, como que essas funções podem claramente, né, executar determinadas, todas as possíveis saídas né, que nós vamos ter são 1 e 0 para cada uma dessas funções. Nós vimos que existe N possibilidade dessas funções, né, então significa que
para M bits de saída aí, de computação. Então, agora vamos entender, né, o que significa uma família de circuitos. Então, o output desse circuito CN, dado um certo input X, né, e que tenha no máximo aí N bits, né, de entrada, ele vai ser dado por Cn de x, que é justamente, né, como que esse circuito implementa aí todas essas possíveis, né, operações de acordo com os elementos que eles têm. Então, a família de circuitos Cn computa essa função, né, que nós estamos designando aí, tal que se x for em termos de n bits, então nós teremos, né, que Cn, que é essa função que nós acabamos de falar, né, das funções f, né, de x, ela vai ser constituída por todos, né, essa saída, né, o output desse circuito Cn de x. Então, o que significou aqui quando nós falamos, né, dessa família de circuitos? Nós estamos identificando um conjunto de elementos, né, que transformam aqueles elementos de bits de entrada e estamos identificando, né, essa função C, né, com a nossa função f de x, que era a nossa função arbitrária, tá? Então, significa que nós estamos no caminho de mostrar que, na verdade, esse circuito computa, né, funções aí arbitrariamente complexas, tá? Então, isso é importante. Uma família de circuitos, né, Cn é uma família de circuitos uniforme, tá? Se existe um algoritmo computável em uma máquina de Turing tal que, dado um input de n bits, ele gere uma descrição de Cn para qualquer n. Veja só, nós fizemos a conexão agora com a máquina de Turing, né? A gente não precisaria falar da máquina de Turing. Na verdade, a gente poderia imaginar o seguinte: imagina que eu tenho uma construção para 10 bits, né? Se eu não conseguir, né, construir com esses elementos para 11 bits, 12 bits, aumentando isso, essa não significa que meus elementos do circuito não constituíam uma família uniforme. Então, a ideia de construir o que a gente chama de família de circuitos uniforme é que se eu consigo para N, eu consigo para N mais 1, N mais 2, N mais 3, tá? De forma indiscriminada, tá? E o que significa em termos de algoritmo? Significa que a gente consegue encontrar, né, uma maneira da gente identificar também, em termos desses elementos de circuito, uma maneira de computar essa função. A gente já viu, né, que conseguir identificar, né, algo que seja computável ou não está associado com a ideia de algoritmo, né? Então, portanto, existe um procedimento que nós podemos imaginar para tentar, né, computar esse problema, e já vimos que se existe algoritmo, então ela é computável via máquina de Turing. A gente pode reinterpretar tudo isso no inverso. Se ele pode ser computável numa máquina de Turing, então existe um algoritmo, então, portanto, existe um circuito, né, uma família de circuitos uniforme que compute esses elementos, independente do tamanho n, n mais 1, n mais 2. Como eu falei, nós vamos ver questões de complexidade, mas isso é suficiente para a gente entender, tá? Então, veja só, ponto essencial dessa aula que junta a aula passada com essa aqui. Uma classe de funções que é computáveis por uma família de circuitos uniforme é exatamente a mesma que pode ser computável por uma máquina de Turing. Muito importante. Bom, se você tiver uma família de circuitos que não seja uniforme, não é possível encontrar um algoritmo que permita a construção do circuito para um número arbitrário de n bits, tá? Pense sobre isso, né? E na aula que vem a gente fala um pouco mais sobre complexidade, tá bem? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau.